Muito bem, então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os indutores, né? Vamos falar sobre o indutor, né? Esse componente é extremamente importante, né? E utilizado no mundo da eletrônica, né? No mundo da elétrica. É o indutor que dá origem aí, esse princípio do indutor que dá origem aos transformadores, né? Ao próprio relé, né? Um componente muito utilizado. Então o indutor, né, o componente indutor, ele recebe aí vários nomes. Então o indutor também pode ser chamado de bobina, né, e também pode ser chamado de reator. Tá? Então ele recebe mais esses nomes. O indutor, pessoal, normalmente, né, ele consiste aí em um fio enrolado, né, no formato de uma bobina, né, ao redor de um núcleo. Então aqui a gente tem esse núcleo, né? Temos aqui um fio enrolado em volta desse núcleo. Então normalmente o indutor ele se apresenta para nós dessa forma. Ele é um componente elétrico, né? E o objetivo dele, né? Ele é um componente elétrico que armazena energia em um campo magnético quando a corrente elétrica flui através dele. Então quando passa a corrente elétrica por esses condutores, né? A ideia é que se gere um campo magnético. Tá? Então, quando a corrente elétrica ela flui através desse indutor, você vai então gerar um campo magnético. E é interessante, né, porque nós vimos que o capacitor, né, quando a corrente passa pelo capacitor, ele gera um campo elétrico. E agora, falando do indutor, quando a corrente passa pelo indutor, ele vai acabar gerando um campo magnético. Bom, nós temos então, vamos falar um pouco mais de detalhes ao longo dessa aula sobre como funciona essa passagem da corrente e como se gera então esse campo magnético. Vamos falar um pouquinho sobre magnetismo, mas vamos falar antes, né, sobre os tipos que nós temos de indutores. Tá? Nós temos alguns tipos. Nós temos então o indutor de núcleo de ar, né? Ou seja, aquele que não possui um núcleo físico, né? Que são esses casos aqui. São indutores que são simplesmente lá um fio enrolado, né? Nós temos aqueles com núcleo de ferro, né? Esses com núcleo de ferro, você tem o fio, né? Ele é enrolado em um determinado núcleo e esse núcleo é um núcleo de ferro. Então ele se apresenta dessa forma, né? Inclusive aqui a gente tem um caso onde ele foi encapado, né? Ele foi aqui você tem ele sem essa capa externa e aquele com essa capa já com a capa externa para evitar o contato aqui com as espiras, né? dessa bobina. Então, pessoal, dessa forma a gente tem os tipos de indutor. Então você pode ter ele com núcleo de ar, ou seja, sem nada, apenas o ar, né? Na parte central aqui desse indutor, ou ele pode ter um núcleo de ferro. Às vezes a gente chama esse núcleo de ferrite. Tá? Então é uma outra forma que a gente consegue caracterizar. E aí a gente também tem outros casos, né? outras formas que ele se apresenta, onde você tem aqui, nesse caso, você tem um toroide, né? Onde você tem lá o fio, né, que é enrolado em volta dele. É uma outra forma que nós temos aí de um núcleo de ferro. Tá? Então ele vai se apresentar aí de diversas formas, né, para que você então tenha uma visão geral, né, de como é esse componente. Bom, e aí a gente pensa também, quando a gente fala de um componente eletrônico, né, a gente pensa como seria a simbologia, como que eu represento esse componente eletrônico. No caso do indutor, né, o símbolo dele vai depender justamente do material usado como núcleo. Então, se ele é um indutor de núcleo de ar, que é esse que não tem um elemento físico, né, onde a espira ela vai estar conectada, nesse caso a gente vai utilizar esse símbolo aqui, né, que é justamente o símbolo de um fio enrolado. E aqui, quando ele tem um núcleo de ferro, né, que é onde você tem lá um ferrite ou um ferro, onde você vai envolver, né, ele através das espiras do indutor. Nesse caso, então, a gente representa dessa forma. Então, fica essas duas barras para a gente representar
justamente esse núcleo de ferro que nós temos no indutor. Então são dois tipos, né, possíveis aí de simbologia para o indutor, né? Então, assim como o capacitor, né, nós temos, dependendo do tipo de capacitor, nós temos uma simbologia diferente. O indutor, então, nós vamos ter uma simbologia dependendo, então, do material que é usado como núcleo, certo? Bom, falando também agora sobre a função, né, para que serve, né, qual é a função do indutor, né? A função do indutor é armazenar energia, né, através de um campo magnético. Então, essa função básica do indutor, ela é importante por quê? Porque isso vai dar realmente o sentido para aquilo que nós utilizamos, né, que é justamente armazenar a energia, magnética, né, através do magnetismo. Então, como vai funcionar essa relação que nós temos entre aquilo que é energia elétrica, né, e aquilo que é campo magnético? Bom, isso começa, falando então agora, fazendo uma introdução para vocês a respeito de magnetismo, e eu deixei dentro dessa aula para a gente falar sobre isso. Tudo começa, né, numa experiência de um cientista chamado Ørsted. O Ørsted, né, então até 1820, né, os cientistas eles acreditavam que os fenômenos elétricos e magnéticos eram totalmente independentes entre si. Então, eles acreditavam que uma coisa é o magnetismo, outra coisa são os fenômenos elétricos. Então, acender uma lâmpada não tem relação com a atração de um ímã, quando o ímã atrai um elemento ferromagnético, por exemplo. A partir daí, né, a partir de alguns experimentos feitos por esse físico dinamarquês, que é o Hans Christian Ørsted, ele provou, né, em 21 de abril de 1820, né, que esse pensamento estava errado. E como que ele provou isso? Ele provou isso através de uma experiência, né? Ele tinha lá uma bússola, né, e ele percebeu o seguinte, né, que era justamente, né, a bússola, justamente ela era a forma, né, que o pessoal utilizava, era equivalente ao nosso GPS, né, de hoje. Então, ele conseguiu, ele tinha uma bússola, né, e em um determinado momento, né, ele foi fazer um experimento relacionado à eletricidade. Ele foi acender uma lâmpada, né, e ele percebeu que quando ele fechava lá o circuito e a lâmpada acendia, a bússola dele ela se mexia. E nós sabemos que a bússola, basicamente, ela é composta por um ímã, né, que ela aponta para o norte e o sul da Terra, né? Então, através da bússola é possível nós nos localizarmos. Então, essa experiência dele, né, foi justamente muito parecida com o que nós conseguimos representar aqui. Então, nessa imagem, a gente tem aqui uma bússola, né, tem aqui um fio próximo, né, no caso aqui em cima, e a hora que eu conecto, ó, a gente percebe que o ímã que está dentro dessa bússola, ele se move, ó, ele se move. Então ele fica ali, ele fica se movimentando. Ó. Você tira, né, e ele tende a voltar, você coloca novamente e ele começa a se mexer. Isso significa que a eletricidade que está passando por esse fio, né, realmente ela está se relacionando com um fenômeno magnético, né? O mesmo caso com uma bússola maior, né? A gente consegue ver aqui, através de uma bússola maior, também, ó, você liga, ó, ele começa a se mexer. Tá? Então, aqui nessa experiência, onde você tem um ímã, né? Você fecha aqui em cima, né, esse ímã, fecha o circuito e você percebe que, ó, o ímã vai se movimentar em função da eletricidade que está passando por esse fio. Então o Ørsted ele descobriu isso, né? A descoberta do Ørsted é que quando uma corrente passa por um condutor, né, isso gera um campo magnético. Então a gente consegue exemplificar dessa forma. Então, quando você tem ali um condutor e você passa com uma corrente por esse condutor, você vai ter a presença de um campo
magnético em volta desse condutor. Essa é a experiência, né, é a conclusão do Ørsted ali em meados de 1820. Tá? Então ele descobriu essa relação da eletricidade com o magnetismo, com o campo magnético. Então não é somente o ímã, né, que tem a propriedade de produzir magnetismo. Um condutor, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele também tem a propriedade de gerar um campo magnético. Tá? Então, isso revolucionou, né, a eletricidade, né, a partir de então, e outros físicos, né, a partir desse conceito, começaram a desenvolver questões importantes, né, que definiram as grandes máquinas elétricas que nós temos, por exemplo, transformadores, os motores, os geradores, né, a partir então dessa descoberta que é possível você gerar um campo magnético a partir da corrente elétrica, eles estão relacionados. Então, dessa forma, né, a circulação da corrente elétrica em um condutor, ela origina um campo magnético ao seu redor. Né? Isso realmente é ao redor. Então, você tem ali linhas imaginárias, né, de magnetismo em volta aí de um condutor, quando você tem a passagem de corrente por ele. Então, você precisa ali de uma diferença de potencial nesse condutor, para que passe essa corrente por ele, né? E a partir de então ele vai gerar um campo magnético. As linhas de força desse campo magnético, né, criado pela corrente elétrica que passa por um condutor, elas são circunferências, como a gente consegue ver aqui nesse desenho. Tá? Elas são concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro, né? E aí você vai ter, é lógico que quanto mais distante do condutor, isso vai enfraquecendo o campo magnético. Tá? E aí, pessoal, nesse campo magnético, né, a gente tem lá a corrente, né, e aí gerando então em volta desse condutor um campo magnético. A direção e o sentido do campo magnético, ele vai ser definido pelo que nós chamamos de regra da mão direita. O que vem a ser, então, a regra da mão direita? A regra da mão direita ela vai definir o sentido justamente o sentido de deslocamento dessas linhas de força que nós vamos ter. Então, você pega a sua mão direita, né, coloca no sentido da corrente elétrica. Então, você tem lá o sentido da corrente elétrica como representado aqui. Você vai pegar, então, o seu polegar e vai colocar o seu polegar no sentido dessa corrente, né, da forma que está aqui. E aí os outros dedos, né, esse movimento que a gente tem aqui, né, em volta, né, os outros dedos vão representar esse deslocamento das linhas do campo magnético. Tá? Então esse campo magnético ele vai se formar de acordo com essa representação dos outros dedos. Tá? Então essa é a regra da mão direita. Né? Então você vai envolver o condutor com os 4 dedos, né, da mão direita que forma, né, de forma que o dedo polegar indique no sentido da corrente. E aí você vai ter, então, você vai definir o sentido, né, de deslocamento dessas linhas. Né, o sentido do campo magnético vai ser o mesmo dos dedos que envolvem o condutor. Depois você faz o teste aí, pega, pode ser até uma caneta, né, coloca o seu dedo polegar, né, na direção de uma suposta corrente, né, e os outros dedos vão indicar o sentido do campo. Então seria mais ou menos isso. Vamos imaginar que a minha corrente ela está nesse sentido, né, ela está subindo. Então eu coloco o meu polegar aqui, né, meu polegar no sentido da corrente. O campo magnético ele vai ter justamente esse vai ser a direção e sentido do meu campo magnético. Então ele vai estar em volta desse meu condutor. Tá? Então essa é a regra da mão direita. Tá? O que nós temos aí em termos da corrente que percorre um condutor, como se gera então o campo magnético. Pessoal, dessa forma, né, aqui mais um caso, né, a regra da mão direita. Então dedão no sentido da corrente. Esses outros dedos então vão definir esse sentido, né, do campo magnético em volta. O importante para nós aqui, né, é saber que realmente a corrente ela provoca um campo magnético em volta
de um determinado fio, né? Então a gente consegue expressar isso através da regra da mão direita. A intensidade desse campo magnético, né, ao redor desse condutor vai depender da intensidade da corrente elétrica que vai fluir por ele, né? Ou seja, ele é diretamente proporcional à corrente que circula nesse condutor. Ou seja, né, quanto maior essa corrente, maior é o campo magnético que vai ser produzido em volta dele. Tá? É isso que nós estamos dizendo aqui com essa afirmação. Então, você tem lá uma corrente pequena, você vai ter um campo magnético fraco. Se você tem uma corrente elevada, você vai ter um campo magnético intenso, um campo magnético mais elevado. Bom, e aí, pessoal, tudo melhora, né, quando a gente tem, então, uma espira. O que é uma espira? Quando você pega um condutor, né, e coloca ele nesse formato aqui. Né? Então, está aqui o nosso condutor, a gente coloca ele no formato circular. Quando a gente faz isso, né, quando você possui uma espira, o que acontece? Né? No caso da espira, né, a espira ele é um fio condutor dobrado na forma de círculo, como nós falamos. Então, quando a gente pega um condutor e dobra no formato de uma espira, nós aumentamos a intensidade do campo magnético sem precisar aumentar a intensidade da corrente elétrica. Então, com a mesma corrente, nós conseguimos ter mais campo magnético se esse condutor ele estiver nesse formato dobrado numa forma de círculo, né, que é o que nós chamamos de espira. E isso lembra um pouco, né, a gente consegue relacionar justamente com o indutor, onde você pode ter lá um núcleo de ferrite, né, e aí você pega lá um fio e dá uma volta. Essa uma volta que nós podemos fazer é justamente uma espira, né? Então, quando a gente pega esse condutor e dobra ele no formato de uma espira, nós estamos aumentando a intensidade, a força do campo magnético. É o que a gente consegue fazer, então, aumentar o campo magnético sem precisar mexer na corrente. Então, e aí, quando a gente fala de uma bobina, né? E quando a gente fala de bobina, nós vimos que é uma das formas que nós chamamos o indutor, né? Então, a bobina ela é um conjunto de espiras. Então, se você tem lá, esse caso, isso aqui, por exemplo, é uma bobina. Então, eu tenho aqui várias espiras. Se uma espira eu tenho mais campo magnético do que um condutor, se eu pegar esse meu condutor, porque isso aqui na verdade é um fio, é um condutor, então eu dobrei ele em várias espiras. Então, eu aumento muitas vezes a capacidade do meu campo magnético. Tá? Então, essas bobinas, né? E muitas vezes isso é chamado também de solenoide, né? Então, para você ter campos magnéticos de maior intensidade, então basta enrolar o condutor em forma de espiras, né? Constituindo então uma bobina, constituindo então um indutor. Então a gente já viu que o indutor ele pode ser obtido a partir do quê? Você pega lá um condutor, um pedaço de fio e dá várias voltas, né? Essas várias voltas ela pode ter um núcleo de ferro, né, que potencializa então o campo magnético, né? Ou ele pode simplesmente não ter nada dentro, que seria a nossa bobina com núcleo de ar. Né? Quando você tem lá um ferro no meio, seria então uma bobina com núcleo de ferro ou ferrite. Tá? Então a intensidade, né? Voltando a falar sobre a intensidade do campo magnético da bobina, do indutor, né? Então você pode ter aqui um núcleo de ferro, né? nesse meio aqui, ou você pode não ter um núcleo de ar. Aqui é apenas para a gente ter uma ideia, né? Da fórmula, né? Desse campo magnético de uma bobina, de um indutor. Não para que nós façamos cálculos com isso, não. Mas nós vamos, a partir disso, né, só para a gente entender a que está relacionado, então, o campo magnético. Então, olha, o campo magnético, né, a quantidade de magnetismo que nosso indutor, que a nossa bobina vai gerar, ela está relacionada a quê? Bom, ela vai estar diretamente relacionada à corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser essa intensidade do meu campo magnético. Ela vai estar relacionado a essa letra aqui, que é a letra grega chamada Mi, que ela representa aqui a permeabilidade magnética do material.
Então ela vai estar a permeabilidade magnética do material vai estar relacionada a qual material eu estou utilizando, tá? Tanto na composição da minha bobina, como na composição do meu núcleo, tá? Esse N aqui é o número de espiras, então eu percebo que quanto maior o número de espiras, quanto mais voltas eu der no meu fio, maior vai ser então o meu campo magnético. Dividido por L, né, que é a distância entre a primeira e a última espira. Entre essa espira e essa espira é o meu L. E aí eu percebo o seguinte, quanto maior o meu L, quanto maior essa distância, o que vai acontecer? Menor vai ser o meu campo magnético, né, porque ele está aqui no denominador dessa fração. Então, pessoal, a gente percebe então que bobinas muito longas, né, não vão ter a mesma capacidade, né, de campo magnético de uma bobina mais curta, né, com mais fios enrolados, né, mas num espaço menor. Tá? Então, se eu conseguisse pegar essa bobina aqui, por exemplo, e desse mais voltas nessa mesma distância, eu aumentaria o campo magnético. Mas se eu desse mais voltas, né, mas também aumentaria a distância entre a primeira e a última, eu estaria não necessariamente aumentando o meu campo magnético, porque à medida que eu aumento aqui esse N, eu também estou aumentando esse L, né? Então, o ideal é que você dê mais voltas num espaço menor aqui entre uma bobina e outra, tá? Então, assim, só para a gente saber os elementos que vão estar relacionados. Então, o material, né, que é utilizado aqui, quando você utiliza o núcleo de ferro, você consegue potencializar, né, você consegue aumentar, né, você consegue aumentar a capacidade, né, o tamanho, né, a força do seu campo magnético, tá? Então, quando a gente pensa, né, no indutor, quando a gente pensa então numa bobina, né, a gente tem que lembrar que quando você pega então um indutor, né, uma bobina, alimenta essa bobina de maneira que passe uma corrente por ela, né, e vai gerar um campo magnético, o que você está produzindo na verdade naquele momento é o que nós chamamos de eletroímã, tá? Que seria justamente, né, o equivalente a um ímã. Tá? Então é como se você tivesse aqui, ó, através dessa solenoide, através dessas espiras, né, através dessa bobina, que é justamente o que nós chamamos de indutor, isso aqui se tornou equivalente, né, a um ímã, né, com norte e com sul, né, que vai ser definido pelo sentido da corrente. Tá? Então, dessa forma, pessoal, é possível você fazer um ímã artificial através de uma bobina. Tá? Então, aqui, olha, ele se tornou justamente um ímã. Então, você ter um ímã físico ou você ter uma bobina energizada, né, é a mesma coisa. Você tem o mesmo efeito de magnetismo. Tá? E aí, como eu falei, né, esse núcleo de ferro, né, se nós colocarmos um material ferromagnético, né, no interior da bobina, no interior dessa bobina, né, no interior desse indutor, a intensidade do campo magnético vai ficar mais intensa. Então você consegue aumentar, né, justamente a indutância, que depois nós vamos ver o que representa. Então colocar um núcleo de ferro, né, aumenta a capacidade, a intensidade do campo magnético dos nossos indutores, da nossa bobina. Então os núcleos de ferro e ferrite, ele tem como objetivo de reduzir a dispersão das linhas de campo, né? E como que ele faria isso, né? Como que ele reduz essa dispersão? Então, à medida que você tem aqui uma bobina, né, você tem um campo, né, girando, né, em volta, né, desses fios, e aí ele vai ter esse sentido porque você tem lá elas através de um círculo, né, através de espiras. Então, dessa forma, você vai ter a formação desse eletroímã, mas essas linhas do campo magnético, elas tendem a se dispersar. E aí quando você coloca justamente ali um elemento central, né, quando você coloca no caso, né, um núcleo, né, você reduz, né, a dispersão dessas linhas de campo, então você consegue aumentar o campo magnético. Então, percebam, né? A partir do condutor, então, o que nós temos? A partir de um fio, passa a corrente, gera campo magnético. Eu aumento se eu der uma volta e transformar isso numa espira.
Eu aumento se eu der várias voltas e transformar isso numa bobina. E eu aumento ainda se eu colocar um núcleo de ferro. Então esses são os passos, né, que nós podemos dar a partir de um condutor para transformar numa bobina que tenha a capacidade de gerar, de fornecer, de armazenar um campo magnético maior. Tá? Então tá aí. E aí a gente tem o que nós chamamos de indutância. Né? A indutância ela é a capacidade, né, do indutor de armazenar energia magnética, né, por meio, né, do fluxo. Né? A gente chama aqui por essa letra grega de θ, né? Criado a partir de uma corrente. Então a indutância ela vai ser justamente essa capacidade que você tem de armazenar essa energia magnética. Tá? A unidade de indutância, isso é importante para a gente, quando você compra um indutor, você compra ele e a unidade dele é dada em Henry. Né? Henry foi também um físico que estudou os fenômenos eletromagnéticos. Né? E aí a gente diferencia. Né? O magnetismo é quando você gera, você gera um campo magnético através de um elemento natural, né? O ímã, né? A pedra imantada. E o eletromagnetismo é quando você gera, né, o campo magnético através da eletricidade, que é justamente o que nós estamos dizendo aqui hoje. Tá? Então, o Henry, né, foi um dos físicos que estudou esse fenômeno do eletromagnetismo, juntamente com Faraday, juntamente com Ørsted e outros importantes personagens aí da ciência. Bom, então a unidade de indutância é o Henry, tá? É Henry. E a gente representa pela letra H maiúscula. Tá? Então essa é a unidade de indutância. Então você compra um indutor e você escolhe ele através da sua indutância, né? Que é justamente a capacidade então de se armazenar energia magnética. A unidade Henry representado pela letra H. Tá? Então para a gente representar, né, o símbolo, né, a gente representa pela letra L. Tá? Também em homenagem a Lenz, que foi também um outro físico que estudou os fenômenos relacionados ao eletromagnetismo. Bom, então a gente vai ter algumas variações. Né? Então você tem lá a unidade principal, que é Henry, que a gente representa com a letra H. Você vai ter o milli-Henry, né, que é o 10 a menos 3, né? E o micro-Henry, né, que é o 10 a menos 6 Henry. Então aí são apenas alguns submúltiplos, mas a unidade é o Henry. Assim como do capacitor a unidade é o Faraday, a unidade de indutância é o Henry. Tá? E aí a gente tem uma curva de carga e descarga, né, como nós vimos do capacitor, né, muito semelhante, né, só que aí ele vai se carregar, né, isso com um determinado espaço de tempo, e ele também se descarrega à medida que você corta a alimentação. Isso normal conforme acontece com o capacitor. Tá? E aí a gente tem o que, da mesma forma que nós fizemos com os capacitores, né, também fazíamos com os resistores, nós temos a associação de indutores. Então eu consigo associar esses indutores de forma a obter lá uma indutância equivalente. Né? Isso vai acontecer da seguinte forma. Quando eles estão em série, né, então você tem lá indutores em série, o que vai acontecer? Você soma as indutâncias, né? Assim como você faz com os resistores. E quando ele está em paralelo, né, aí você vai fazer aquela regra também que você fazia para os resistores. Né? Se são 2 indutores, você pode fazer L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2, mas se são vários indutores, você aplica então a indutância equivalente. Né? Então a indutância total é 1 sobre o L1, mais 1 sobre o L2, mais 1 sobre o L3, e aí quantos indutores você tiver. Tá? E se você tiver lá números iguais, né, de indutância, né, você pega então o valor da indutância e divide pelo número de indutores. Exatamente a mesma regra que nós tínhamos para os resistores. Né? Nós percebemos que quando nós estudamos os capacitores, essa regra invertia em relação aos resistores. Né? Já o indutor ele vai seguir a mesma regra dos resistores. Certo? Um grande abraço a todos e bons estudos!